Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 23 de abril. Nós estamos na oitava da Páscoa e hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que não são dos nossos, nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhe em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou, então, para ficar com eles. E uma vez à mesa, com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos o evangelho de hoje chamado Os Discípulos de Emaús. Jesus aparece para esses 2 discípulos caminhando em direção ao povoado de Emaús. E é interessante, é uma passagem conhecida por todos nós, interessante o desenrolar dessa história. Novamente, nós vemos, e aqui Jesus já chega, morreu, ressuscitou e continua dando lapada. Insensatos de coração, não era preciso que o Filho do Homem morresse para se cumprir as Escrituras. Já chega dando lapada. Bom, hein? Que povo de cabeça dura para compreender as coisas, né? Nós vimos na segunda-feira a Maria Madalena e os discípulos com dificuldade de entender aquilo que Jesus disse que aconteceria. Nós vimos no dia de ontem, na narração de São João, o mesmo feito, a mesma história. Hoje nós estamos ouvindo
na narração de São Lucas, um terceiro evangelista contando o que aconteceu aqui envolvendo os discípulos de Emaús e esses discípulos com dificuldade também, né, de reconhecer o Senhor. Duas coisas nos chamam a atenção, e os evangelhos desses dias estão carregados de detalhes. Duas coisas no evangelho de hoje nos chamam a atenção. A primeira, a palavra. Eles iam conversando enquanto caminhavam e o Senhor lhes explicava as Escrituras, desde os profetas até ele, para ver se sua mente se abria, né? Seus olhos se abriam, se eles reconheciam quem estava caminhando com eles. Mas não adiantou. E aí quando chegam em casa, o Senhor faz menção que vai mais adiante, eles convidam o Senhor para entrar, porque a noite já estava chegando. E aí quando sentam-se à mesa, que o Senhor parte o pão, aí eles reconhecem o Senhor. Então vejam a importância da Eucaristia, da missa, né? Na missa nós ouvimos a palavra, ouvimos o Senhor que nos fala. E nos é explicado, né, e no Sábado Santo, de modo especial, foi vivido exatamente o que nós estamos ouvindo nesse Evangelho de hoje. Se você participou da vigília do Sábado Santo, você deve se recordar a quantidade de leituras que foram feitas, salmos, orações, desde o Gênesis, contando toda a história. Tudo aquilo que Deus quis que se cumprisse por meio de Jesus para cada um de nós. É exatamente isso. O Senhor vai lhes explicando. E na missa nós temos essa oportunidade. Nós ouvimos o Senhor que nos fala, e vem o padre e interpreta a mensagem anunciada, nós ouvimos. Então, primeiramente, nós comungamos da palavra, o verbo. Nós entendemos aquilo que o Senhor nos fala, acolhemos, né, nos preparamos para então vivermos este momento em que não é só pão, é o próprio Senhor quem se entrega para nós. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Senhor que nós recebemos. E isso nós celebramos na Quinta-feira Santa. Se você participou, você deve se recordar. Quando ele, sentado à mesa, diz para os apóstolos: isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei, façam isso em memória de mim. Então, quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem, eles reconhecem o Senhor. Aí ele desaparece e aí eles voltam para anunciar aos apóstolos o que aconteceu. Meus queridos, que nós possamos, ao ouvir essas mensagens e neste tempo que nós estamos, tempo da Páscoa, procurar observar se nossos ouvidos estão abertos e atentos para ouvir aquilo que o Senhor nos diz, se nossos olhos estão voltados para o Senhor, se o nosso pensar está em Deus, para que nós não tenhamos essa dificuldade, essa dificuldade das Marias que o acompanhavam, essa dificuldade dos apóstolos de enxergar, entender que está se cumprindo aquilo que o Senhor disse que aconteceria, e hoje, de modo especial, essa dificuldade desses dois discípulos que caminhavam rumo ao povoado de Emaús. Não tenhamos dificuldade de compreender que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. É exatamente isso que está acontecendo. Está se cumprindo aquilo que o Senhor disse que aconteceria, aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel nas suas promessas. Não sei o que você está vivendo, mas digo para você, apenas creia, tenha fé e saiba esperar que no tempo de Deus aconteça. Que vai acontecer é fato, porque Ele jamais deixou de cumprir uma promessa sua e não jamais deixará. Se tem alguém que é fiel à nossa vida, conosco é Deus. Creiamos nisso e confiemos nele no tempo certo. Tudo vai se ajeitar. E quando acontecer, nós vamos reconhecer a mão de Deus fazendo acontecer. Apenas creia, tenha fé. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.